Existem algumas áreas aqui nos pés que eu quero mostrar aqui para vocês, que independente, né, se a pessoa tá com um problema específico, vai estar mexendo com o lado emocional. Então, por exemplo, a gente sabe que existem muitos hormônios, né? E esses hormônios, eles trazem total ligação ali em relação a essa parte emocional. O hormônio do cortisol mesmo, da adrenalina, vai trazer aquele efeito ali, né? Um desequilíbrio nisso, vai alterar algumas funções do nosso corpo e são percebidas, inclusive, né? Mesmo que não de forma específica, a pessoa perceba uma disfunção e diga, poxa, eu acho que eu tô com problema no nível do cortisol, né? Eu acho que eu tô com uma disfunção nisso. Mas a pessoa começa, desde os pequenos desequilíbrios, já começa a perceber que a energia começa a ser alterada, que a motivação começa a ser abalada. A gente precisa desses hormônios para a gente ter, por exemplo, energia para acordar todos os dias, né? Para realizar as nossas atividades, mas às vezes a sensação de que não vamos dar conta da situação, de que a gente está perdendo o nosso controle, de que a gente não vai conseguir, que a gente está perdendo forças, muitas vezes está envolvido com pequenos desequilíbrios ali. E aí, como é que a gente faz? Existe área no pé para controlar isso, para equilibrar isso? Sim, existe área no pé. Essa sensação, né, vem de impaciência, ansiedade. E quando a gente estimula, quando a gente coloca ali no protocolo, você vai se auto-aplicar com a reflexoterapia. Você pega lá um creme, né? Tem gente que até pergunta, posso usar creme? Pode, né? Então pega um creminho, vai lá passar nos seus pés. Por que não estimular o local aonde controla isso? Tem uma outra área também que vai trabalhar ocitocina. Alguém já ouviu falar em ocitocina também? No que vai estar relacionado? Basicamente, tá, gente? Basicamente, no que vai estar relacionado ali? Quando existem desequilíbrios ali, em relação a isso, essa parte emocional que a gente está falando, sensações, né, que mexem com nossos sentimentos, vai estar associado à dificuldade da gente ficar mais demonstrando carinho, da gente conseguir estabelecer, solidificar os nossos laços de amizade, nos relacionamentos, seja no relacionamento, né, entre homem e mulher, esse relacionamento entre amigos, essa parte ela fica abalada. E existe também área no pé, que tem como a hora que a gente está se auto-aplicando ali com a reflexoterapia, a gente dá uma atenção especial, principalmente quando a gente percebe essa necessidade, né? Então, olha, a sensação de que a gente está desamparado, que a gente está sozinho, sabe? Sozinha. É a sensação que não estamos conseguindo estabelecer esses laços, não estamos conseguindo demonstrar empatia, mas ao mesmo tempo aquela sensação ruim de que gostaria de estar diferente, mas não está conseguindo. Então, muitas vezes não é falta de esforço da parte da pessoa, é química. Quando a gente fala hormônio, a gente está falando de química, substâncias na corrente sanguínea, que em desequilíbrio faz com que a gente fique com essas sensações. A gente tem também melatonina. Tem gente que toma melatonina para conseguir dormir. E aí que também dificuldades com memória, dificuldades com atenção, e esse problema com sono, né? Então, às vezes, olha só, tem gente que não consegue dormir e coloca a prática da reflexoterapia ali na vida e estimula pontos que equilibram a melatonina junto com todas as ações, né, que a pessoa também vai tomar ali em relação a ter uma noite tranquila, o sono. A gente sabe, né, não pode ter muitas luzes para que isso tudo funcione direitinho. E aí a pessoa percebe que dorme bem. Endorfina também é possível estimular lá nos pés? Sim. A endorfina, a gente já lembra dessa questão da redução das dores.
Quando existe um equilíbrio nisso, gente, pense quanto que emocionalmente essa pessoa vai estar melhor também. Porque ela também vai atuar lá na melhora do bem-estar, em relação a pessoa estar num estado de mais euforia quando ela precisa, né? Então, esse equilíbrio, ele precisa acontecer. A serotonina, no caso, a gente vai lembrar do quê? Do humor, da alegria, né? Quando tem desequilíbrio ali, a irritabilidade, algumas pessoas sentem muita fadiga, indisposição. Vai ter um reflexo lá com a vontade de se sentir bem, de estar bem, de se arrumar. Então, tem impacto com tudo, né, gente? Essas disfunções hormonais. Então, por exemplo, quando eu mencionei aí para vocês, caso aqui da endorfina, até comentei, vou usar aqui o bastãozinho para mostrar aqui para vocês, ó. A gente vai estimular aqui, ó, a ponta do hálux e esta área aqui, a gente está conseguindo uma ação lá no cérebro de endorfina. A gente vai estar estimulando o cérebro a equilibrar isso, a endorfina. Quando a gente estimula esse local aqui, quando eu falo esse local aqui, gente, é essa parte mais saliente, tá? Ó. Nós também estamos estimulando a relação daquele equilíbrio com ocitocina, aquela sensação de estar mais demonstrando, né, amorosidade, carinho, demonstrando o afeto. E, consequentemente, se uma pessoa consegue espontaneamente demonstrar isso, na grande maioria ela vai receber isso também, né? Então, aquelas sensações de falta de apoio, ela vai ficando para trás, né? Então, esses sentimentos, eles vão se organizando ali. Quando a gente estimula aqui, gente, ó, este local aqui, este aqui, então, você pega aí por base esses dois dedinhos aqui, entre eles, passando essa almofadinha aqui no pé, quando termina ela, está aqui. A gente está estimulando aqui aquele equilíbrio lá que eu mencionei, cortisol, adrenalina, o que vai ter um impacto lá na melhora, na redução da ansiedade. Então, quando vem estimulando essas áreas cerebrais e chega aqui, já essa sensação, ela começa a chegar no organismo, a pessoa começa a perceber ali a ansiedade sendo diminuída, né? Então, os níveis de adrenalina, cortisol, o cérebro começa a compreender que precisa de equilíbrio, precisa equilibrar essas funções no organismo, consequentemente, uma redução, uma calma, uma tranquilidade, uma sensação da ansiedade começa a começa a ser tratada também. Aqui no cantinho, quem já teve dor aí, nesse cantinho aqui, os dois cantinhos do hálux, nestas áreas aqui. Uma dorzinha parecida com unha encravada, mas muitas vezes não existe unha encravada. Vai ser importante quem tem muita dor aqui, por exemplo, uma das coisas, observar como é que tá o sono, como é que tá o humor, como é que tá essas sensações, né, no organismo. Por quê? Porque aqui a gente também vai enviar o comando lá para o cérebro para um equilíbrio hormonal, para a busca, né, natural do organismo, para regular as situações relacionadas à melatonina. Então, esse local aqui também é um ponto, por exemplo, que a gente vai estimular quando existe problemas com sono. Qualquer desequilíbrio com o sono, a gente inclui. E a serotonina, quando a gente fala da serotonina, a gente tem que lembrar que no intestino existe também muito equilíbrio acontece se a gente equilibrar o nosso intestino. O intestino fica nessa área aqui dos pés. Nessa área, intestino. E aí, aquela sensação, né, do bem-estar, da alegria,
que muitas vezes é reduzida por situações complexas, né? Por situações do dia a dia, desgaste, cansaço, muitas vezes essa alegria ela também começa a ser impactada, e aí emoções, sentimentos alterados, abalados, estes pontos eles vão contribuir.